Fala, galerinha da segunda série, beleza, galera? Na aula passada, pessoal, nós vimos a questão da primeira parte sobre o filo, né? O filo artrópoda, né? Nós vimos a primeira parte que falava sobre a classificação geral deles. Hoje nós vamos falar, galerinha, sobre a questão da classificação, tá? Eu falei para vocês que seria dividido em duas aulas, na verdade vai ser dividido em três, beleza? Para ficar bem fixo para os senhores. Então a primeira parte foi a classificação geral. Essa segunda parte nós vamos falar sobre a classificação de cada um deles, né? E nós vamos ter a terceira que vai falar sobre o sistema. O sistema, por exemplo, nervoso, respiratório, em cada detalhe, tá? Que vai ser a nossa terceira parte. Então hoje nós vamos começar, beleza? Vamos continuar, perdão, a nossa segunda parte sobre a classificação deles, beleza? Tranquilinho? Então vamos lá então ver a questão da classificação, soltando então um slidezinho para os senhores poderem acompanhar, tranquilinho? Muito bem, pessoal, vamos lá para a questão da classificação, tá? Dos artrópodes. Então vamos lá. Primeiramente você tem aqui a questão das hipóteses monofiléticas, né? Quanto ao subfilo. Então você tem, por exemplo, o trilobita, não apresente, por exemplo, na fauna atual, tá? Mas foi um do grupo mais abundante nos mares na época geológica, beleza? Nós temos, por exemplo, a Unirâmia, né? Compreende, por exemplo, a classe dos insetos, dilópodes e quilópodes. Tranquilo? Nós temos, por exemplo, os crustáceos, que possuem cerca de 10 classes, tá? Eles apresentam, por exemplo, questão de siri, lagosta, camarões, beleza? Nós temos, por exemplo, a questão da classe Chelicerata, que compreende, por exemplo, os Merostomata e Aracnídea, né? Ou seja, os aracnídeos, beleza? Aqui, nós temos a questão desse subfilo, né? Que não existe mais, beleza? Trilobita, né? Então aqui, é mais a questão de um fóssil, você pode observar como era a estrutura dele, mas apresentava essa articulação que mencionamos, né? Então você tem essa questão da articulação deles, beleza? Outro exemplo, pessoal, é o subfilo Unirâmia, né? No caso do subfilo Urinâmia, você encontra, por exemplo, o xilópoda, o dilópoda e os insetos, né? Então aqui, você tem os insetos, nós temos o xilópoda, tá vendo? Dilópoda também. Então você tem essas diferenças dele. Por exemplo, aqui a lacraia, o piolho de cobra e um inseto aqui, por exemplo, aqui é a formiga rei, né? Então você tem essas diferenças. Muito bem. Na classe xilopada ou dilópoda, né? Por exemplo, o sobrenome, no caso, pessoal, é chamado de mirapodes, né? Então, por exemplo, são grupos de animais que apresentam um corpo dividido, né? Em cabeça, tronco e possuem muitas pernas. Então aqui, os quilópodes e os dilópodes. Então você possui o quê? Cabeça e tronco e possui vários filamentozinhos, tá? Na extremidade de pernas, ou seja, suas patas articuladas, tá? Quilópodes e dilópodes. Tranquilo? Na classe xilópoda, tá? Você envolve aqui, por exemplo, tá? É que na divisão do corpo você tem cabeça e tronco, tá? Esse aqui nós estamos falando do xilópoda, lacraia ou centopeia. Então a divisão do corpo, cabeça e tronco, um par por segmento do tronco, ou seja, possui um par em cada segmento, beleza? Antenas, um par longas, tá? Aqui, longos pares de antenas. As quelíceras não tem quelíceras nem pedipapos, tá? Não possui aqui nessa classe. E as mandíbulas possuem um par de mandíbulas. Tranquilinho? Muito bem. Vamos lá para mais uma. A classe xilopoda, né? Já na classe xilopoda, os quilópodes apresentam um par de pernas, né, para o segmento, sendo o primeiro por transformar em uma estrutura denominada de fossípula, né? Então você tem aqui essa estrutura, extremidade na qual abre a glândula do veneno, né? Então aqui, por exemplo, você tem essa estrutura que abre a questão do veneno, né? Que imobiliza, por exemplo, a presa, tá? Beleza? Outra característica aí do xilópoda. Muito bem.
Tilópoda, você tem o piolho de cobra, né? Nesse caso, a divisão do corpo, cabeça e tronco, tá? 2 pares, tá? Por segmento do tronco, então possui 2 pares por segmento do tronco. Antenas, um par longo de antenas. Quelícera, não possui quelícera. Pedipapos também não possui pedipapos. E mandíbula, um par. Então ele tem aqui um par na mandíbula, né? E aqui nós temos, né, algumas imagens dos dilópodas, tá vendo? Que você vê as diferenças dele, beleza? Algumas características dos diplopoda, né? Desculpa, é que são animais herbívoros, né, ou detritívoros, né, no caso, que possui fossípula. A parte anterior do seu tronco é formada por 4 segmentos, que você pode perceber ó, a extremidade do corpo deles, tá? E 3 possuem o que? Pares de pernas de cada um. Ou seja, quais são os primeiros possuem pernas e outros 3 possuem um par de pernas de cada um. Os demais segmentos do tronco, pessoal, possuem 2 pares de pernas. Então aqui você pode ver essa estrutura dos pares de pernas. Belezinha? Muito bem, já falamos dos quilópodes e dilópodes, nós vamos então falar da classe Insetia, né? São os mais numerosos, né, pessoal? São os mais numerosos aí no reino dos animais. Então, por exemplo, o insecto, por exemplo, envolve borboletas, abelhas, traças, besouros, grilos, etc. Divisão do corpo, você tem cabeça, tórax e abdômen. Então, as 3 divisões, tá? Números de patas, 3 pares de patas por segmento, né? Um par curto, né? No caso das antenas. Quelíceras não possui, pedipapos também não possui. E as mandíbulas possuem um par. Então aqui você tem alguns exemplos, né? Dos nossos nosso grupo inseto, né? Muito bem. A classe Insetia, pessoal, é o maior numeroso, como eu falei para vocês. A maioria é terrestre, tá? Embora algumas espécies tenham hábitos de vida em ambiente aquático, de água doce, né? Algumas espécies ocorre a presença de larvas aquáticas, como você tem, por exemplo, a questão das moscas, né? Que você possui essa divisão. Únicos vertebrados com adaptação para o voo. Então você tem aqui, ó, eles são altamente adaptados para o voo, beleza? Então, mais uma aqui, pessoal. Na classe Insetia você tem também as asas, 2 pares, né? Por par anterior, par posterior, pode perceber, beleza? As asas são membranosas, tá? Então são responsáveis pelo voo. Nesse aqui você tem a questão dos halteres, que as modificações das asas posteriores auxiliam na orientação do voo. Por exemplo, moscas e mosquitos, né? Possuem essa estrutura. E as asas anteriores modificadas, que envolve, por exemplo, a proteção das asas posteriores membranosas e adaptadas ao voo, tá? Você tem outra estrutura chamada de tegminas, ou nomezinho estranho, né? São espessas e pergaminosas, né? Grilos, baratas, louva-a-Deus, tesourinho, gafanhotos tem ela. Então você pode perceber essa extremidade, né? Nós temos outro tipo também chamado de hemielítrios, são espessas na base das membranas, na porção distal, e os percevejos e barbeiros você encontra isso aí. E os elítros, né? Que envolve, por exemplo, o que? Os coráceas, besouros e joaninhas, que são essas aqui que se abrem, né? Então, por exemplo, elas se abrem para a questão do voo, beleza? Então aqui são as características que envolvem as asas, pessoal. Na classe inseto, você pode ter aqui alguns exemplos, ó, que eu coloquei algumas imagens para vocês, tá? Então aqui você tem várias dimensões, diferentes tipos, tá vendo? Muito bem. Outro subfilo, pessoal, é a Stilicerata, como a gente já tinha mencionado, né? Formado pelo quê? Pelos artrópodes que possuem quelíceras, né? Então, por exemplo, o Merostomata, né? Que envolve, por exemplo, os caranguejos, patas de cavalo, por exemplo, né? E os aracnídeos, né? Que envolve aranha, escorpião, ácaros e carrapatos. Beleza? Vamos lá. A classe Merostomata, né? Então, que eles vivem em areia dos mares rasos, não ocorre no Brasil, né?
mas você pode encontrar, por exemplo, em várias areias, né? Em ambientes rasos você encontra, tá vendo como ele é bem diferente, né? Muito bem. Na classe aracnídea, né? Você tem, por exemplo, aranha, escorpião, carrapatos e os ácaros. A divisão do corpo se dá, por exemplo, um cefalotórax e abdômen, ou, no caso, prossômios, né? Postossomos nos escorpiões, tá? Que você tem essa estrutura. Beleza? Número de patas são 4 patas, antenas não possui, quelíceras, um par de quelíceras, pedipapos, um par também, e mandíbulas não possui, beleza? Então aqui, ó, você tem quelíceras, tá vendo, ó? Quelíceras aqui, como se fosse auxiliar, né, que faz esse processo. Os pedipapos, tá? Que você pode encontrar aqui nesse caso. Os olhos simples, né? Lembrando que você tem, ó, por exemplo, o cefalotórax, que envolve todo, como se fosse cabeça e tórax junto, né? Mas ela não tem essa questão da cabeça. E o abdômen, né? Então, o abdômen aqui você encontra também. Escorpião, aranha, você tem essa divisão. Lembrando que no escorpião você ainda tem a questão do aguilhão, né? Que envolve essa extremidade aqui a mais no corpo dele. Beleza? Na classe aracnídea, pessoal, são animais terrestres, né? Então, por exemplo, pode ser, no caso, marinho, de água doce, tá? Embora a maioria seja predadora, um grupo de aracos existem espécies parasitas, de plantas e animais, né? Nós temos alguns parasitas. A questão de aranhas e escorpiões possuem glândula de veneno, né? Utilizam para paralisar as presas, beleza? As aranhas são associadas, por exemplo, às quelíceras. O escorpião associado a aguilhão ou telsos, né, no caso, modificando o último segmento pós-abdômen. Então aqui você tem esse segmento pós-abdômen, tá? Que você encontra, beleza? E aqui nós temos algum exemplo, né? Aqui, ó, um predador, no caso, parasitando aqui o sapo, né? Um aracnídeo, aqui uma aranha, aqui um escorpião. Também na classe aracnídea, pessoal, na região posterior ventral, né? Das aranhas encontra-se o que? Os fiandeiras, né? Associadas às glândulas de seda, produzem fios com quais tecem suas teias. Então aqui você pode encontrar isso também, essa característica nas aranhas, tá? Então você pode ver essa característica nova para elas. Também na classe aracnídea, tá? Você pode ver alguns outros exemplos, por exemplo, escorpião, a caranguejeira. Aqui, ó, tecendo a teia, né? Uma aranha, beleza? Alguns exemplos aqui. Subfilo crustáceo, né, pessoal? Vamos lá. Nós temos, por exemplo, os camarões, lagosta, tá? A cracas, né? Siri, tatuzinho de jardim, beleza? Divisão do corpo deles: cabeça, tórax e abdômen ou cefalotórax e abdômen. Você tem alguns grupos, beleza? Número de patas, várias patas. Antenas, 2 pares de antenas. Quelíceras e pedipapos não possui. E mandíbula, 1 par. Beleza? Aqui nós temos alguns exemplos, né? Também nos crustáceos. Você pode ter, por exemplo, aqui, ó. Muitas espécies possuem exoesqueleto, né? Enriquecido com bicarbonato de cálcio, né? Carbonato de cálcio, perdão. Formado por crosta, né? Lagosta, camarões, siri e caranguejo. A maioria, pessoal, vive em ambiente marinho, embora exista a presença de que vive em água doce também, alguns, né? Então, por exemplo, alguns também você pode encontrar em forma microscópica, né? Por exemplo, a questão do plâncton, né? Até formas maiores, adaptadas, por exemplo, a nadar e andar sobre o fundo. Então, você tem essas variações nesse grupo, beleza? Aqui nós temos alguns exemplos, né, do subfilo crustáceo, pode ver aqui algumas características deles, beleza? Sistema nervoso desses animais, pessoal, que a gente vai citar aqui sobre o sistema nervoso, tá? Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham acompanhado, então, a nossa aula, beleza? Não esquece que nós temos a nossa terceira parte, que é sobre o sistema deles, tá? Sistema
nervoso, sistema digestório, reprodução também. É um filo maior, por isso que são 3 aulas, tá? Para a gente poder focar bem aí as características gerais desses animais. Belezinha? Então fique atento aí, não perca nossas próximas aulas para a gente poder fixar bem esse conteúdo. Um forte abraço para vocês, galerinha. Fica com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.